Vamos iniciar mais uma aula do curso MySQL na prática. Essa aula é a continuação das aulas de Procedures. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver sobre os tipos de variáveis, escopo de variáveis, como definir os tipos de parâmetros de uma procedure, e uma função auxiliar que nós vamos precisar, que é a função concat. No nosso exemplo, nós vamos utilizá-la. Para declarar variáveis na programação procedimental aqui, no MySQL, nós primeiro precisamos utilizar a palavra declare, o nome da minha variável que eu quero, o tipo de dados, que são os tipos de dados compatíveis do MySQL, varchar, int. Se o tipo de dado tiver algum número, algum tamanho específico, por exemplo, varchar, tamanho 40, eu tenho que colocar aqui dentro, e eu posso passar um default value, ou seja, um valor que vai ser atribuído automaticamente. Por exemplo, eu posso declarar aqui, declare total de vendas do tipo décimo, isso aqui é uma abreviação do tipo decimal, que é utilizado muito em questão monetária, decimal, 10 de 2, e o valor default é 0. Ou eu posso declarar duas variáveis numa mesma instrução. Declare x e y do tipo inteiro, valor default 0. Como é que eu faço atribuições de variáveis? Eu tenho que utilizar o set. Então vai ser declare total, variável total do tipo inteiro com valor default 0, e na hora que eu for utilizar eu vou dizer, olha, set total 10. Eu estou setando na variável total o valor 10. Ou eu posso fazer isso dentro de um select. Select into, ou seja, eu vou declarar uma variável product count, ou seja, contador de produto do tipo inteiro, valor default 0. E eu posso fazer um contador. Vou em determinada tabela e vou atribuir isso, conforme o resultado de uma query. Então, select count, eu vou contar determinada informação, quantas linhas tem na tabela, e vou jogar o resultado aqui dentro dessa variável. Select count into a variável que eu acabei de definir, product count from produtos. Eu posso fazer isso também. Outra coisa importante é o escopo de variável. É muito parecido com o que vocês estão acostumados em outras linguagens de programação. Uma variável declarada dentro de uma procedure só existe dentro da procedure. Uma variável declarada dentro de um bloco begin, end, perde o escopo quando terminar o bloco. Até aí tudo normal. O MySQL permite o mesmo número de variáveis em diferentes escopos, mas isso não é recomendado, que pode gerar bugs muito facilmente. E todas as variáveis que iniciam com arroba são variáveis de sessão, que são acessíveis até o final da sessão. Certo? Vamos prosseguindo aqui. Já que nós estamos falando de procedures, geralmente procedures têm um escopo tem um escopo bem definido. Então, o que eu preciso para os parâmetros de uma procedure? Agora nós vamos trabalhar com procedures que recebem parâmetros. Isso aqui é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados em linguagem de programação. Eu preciso definir o tipo in, out ou in, out. Eu tenho que dizer o que ele vai fazer. Então, determinado parâmetro, ele tem que dizer o nome do parâmetro e o tipo de dado desse parâmetro. O in, que é o padrão, o default, é o parâmetro passado por valor. As alterações dentro da procedure não afetam a variável de fora. É um parâmetro de entrada, ou seja, eu vou informar para a procedure esse valor. Eu só preciso, ele não vai retornar nada. O out é utilizado para a procedure retornar valor. O out, o parâmetro pode ser alterado dentro da procedure e ser retornado. A procedure não pode acessar o valor inicial desse parâmetro quando começa. E o in-out é a combinação dos dois. Vai ficar mais claro, talvez, com um exemplo. O que nós vamos usar aqui? Nós vamos criar, ainda no esquema procedures, eu deixei um drop aqui se já existir, mas mesma coisa. Então, isso aqui é só para definir o meu esquema. Eu vou criar uma tabela loja com o nome. Então, ela tem o ID e o nome. E eu vou inserir aqui, por enquanto, 4 lojas. Isso a gente vai fazer daqui a pouco. Americanas, Submarino, Amazon e Magazine Luiza. Certo? Além disso, eu vou criar uma outra tabela relacionada com aquela tabela, que é a tabela de vendas. Ela vai ter um ID, um mês e um valor. Ou seja, vai ser alguns inserts relacionados aos meses de venda de cada loja. Então, a referência para a tabela de lá é na loja ID, está aqui o foreign key. E eu vou inserir alguns valores. Então, o primeiro parâmetro é o ID, o segundo parâmetro é o mês,
O terceiro parâmetro é o valor e o outro é o loja ID. Com isso eu tenho aqui do ID 1 Americanas, os 3 primeiros meses, valores diferentes, Submarino, os 3 primeiros meses, né? ID 2 Submarino, Amazon também 3 primeiros meses, loja ID 3 e Magazine Luiza, loja ID 4. Tá. Eu vou querer fazer uma procedure que eu vou pesquisar pelo nome da loja e ela vai me retornar o ID e o nome dessa loja que eu vou pesquisar. Então, o que essa primeira procedure faz? Eu vou dizer o seguinte, get loja. Eu vou passar aqui um parâmetro de pesquisa. Como eu não preciso de um retorno nenhum, vai ser a própria query, eu vou verificar isso aqui, olha, pesquisa. É o termo que eu vou pesquisar, vai achar 50. E eu vou fazer aqui dentro o select. Select ID nome from lojas, where nome like. Esse like eu utilizei a função concat porque eu precisava concatenar. Já que eu estou usando like, isso aqui é a máscara que permite qualquer caractere na pesquisa com like. Vocês já viram isso anteriormente. E ele vai fazer o like com o meu termo de pesquisa. Então, quando eu fizer isso aqui, get lojas AM, no fundo ele vai estar fazendo isso aqui. Símbolo percentual, AM, percentual. Você vai retornar qualquer coisa que tenha, tanto no início, no meio, no fim, AM. Certo? Vamos testar isso aí. Então, vou criar minha base. Criar a loja e dar os inserts. Verificar se tudo rodou corretamente. Tudo rodou certinho. Deixa eu ganhar espaço aqui. Eu vou criar minha tabela vendas. E vou inserir as vendas aqui. Vou verificar tudo certinho aqui, tudo verde. E eu vou criar aqui a procedure que nós discutimos ainda há pouco. Vou rodar. Vou atualizar aqui. Get lojas. Aqui embaixo, verde, rodou tranquilamente. E eu vou executar o get lojas com M. O que ele vai me retornar aqui? Ele vai me retornar Americanas e Amazon. Correto? Se eu mudasse esse termo da pesquisa para, sei lá, LU, aí retornaria o Magazine Luiza. LU, eu vou executar de novo, retornou o Magazine Luiza pela combinação LU. Vou voltar aqui. Vamos supor que agora eu esteja interessado em saber além do nome, vamos supor que além do nome da loja, por exemplo, Magazine Luiza, eu esteja interessado em saber também o total, ou seja, a soma dos valores nos três meses. A soma de tudo que aconteceu do Magazine Luiza nos 3 meses. Então, o que eu quero é alguma coisa parecida com isso. Eu quero dar um select no nome, somar o valor from lojas L. Eu coloquei uma lisa aqui, né? Lojas, inner join vendas, where, estou igualando as chaves, group by LID. Se eu rodar essa query, se eu rodar essa consulta aqui, eu tenho a soma por cada uma das lojas. Se eu quiser ser mais específico, eu posso colocar aqui o LID igual a 1. E eu posso rodar isso aqui e retorna apenas da loja de ID igual a 1.
Agora, se eu quiser transformar tudo isso numa procedure, como é que eu ia fazer? Agora, se eu quiser transformar tudo numa procedure, né, então eu vou começar, né, com o delimitador, que eu volto do delimitador, vem aqui, e eu vou criar minha procedure com create procedure, o nome da minha procedure, get loja total, onde eu vou ter uma variável in, que vai ser o ID da loja. Lembre que o tipo tem que bater, né, o que eu vou fazer bem aqui, meu teste, where lojas ID vai ser igual ao ID da loja, então tem que ser o mesmo tipo. E a minha variável out, ou seja, uma variável que eu vou retornar, total, tem que ser do tipo decimal. Por quê? Porque a soma, as minhas vendas de valor são do tipo decimal. Então eu vou retornar essa soma aqui, eu vou jogar dentro dessa variável total, que foi definida bem aqui. Então o que vai fazer? Create procedure get loja total, variável de entrada, in, e variável de saída, né? In ID da loja, out total. Aí eu vou fazer um select, né? Select, soma de todas as minhas vendas valor, into, ou seja, joga dentro da minha variável total, variável de saída, from lojas, inner join vendas, igual às chaves aqui, né? Where, qual é a loja que eu estou interessado? Lojas.id igual ao quê? A meu in que veio daqui. In.id, vou dar um group by no lojas, por causa dessa função de soma aqui, certo? E na hora de chamar, eu vou chamar get loja total. Qual é o ID da loja que eu estou interessado? ID 1, vou jogar numa variável de seção total e depois eu imprimo essa variável de seção. Vamos testar isso. Então eu vou criar minha procedure aqui. Vou atualizar aqui, get loja total. E eu vou chamar minha procedure, get loja total. Executou com sucesso. Vamos ver o conteúdo dessa variável. Conteúdo 30.963.94. O que foi visto na aula de hoje? Tipo de variáveis, o escopo da variável, tipo de parâmetro e as diferenças, o in, o out e o in out, e uma função de auxiliar que é o concat, que foi utilizada dentro do like.